Capítulo 12. Fim. Não há fim. E se justamente a coisa da qual temos tanto medo não for verdade? E se não existir morte da maneira como pensamos que ela é? E se morrer for como acordar? De onde vim, para onde vou? Essa é a grande questão insondável, a mesma para cada um de nós. A ciência não tem uma resposta para ela. O corpo morre, mas o espírito que o transcende não pode ser tocado pela morte. Se você se considera como apenas corpo e mente, esse você sem dúvida morrerá. Quando se descobrir como consciência não nascida e imperecível, o medo da morte não mais o atormentará. De fato, será a morte da morte. Quando você acorda, todo medo, incluindo o medo da morte física, vai embora. Isso acontece porque aquilo que você acabou de se tornar não está sujeito a nenhum mal. A morte é o despojamento de tudo que não é você. O segredo da vida é morrer antes de morrer e descobrir que a morte não existe. Morrer antes de morrer significa acabar com a ilusão da mente de que você é apenas uma pessoa. Significa morrer para a ideia de ser uma pessoa e perceber a consciência infinita que você é. Só então você vai morrer antes de morrer e descobrir a verdade, que a morte não existe. De todas as coisas que os seres humanos podem aprender nesta vida, tenho a maior notícia para dar, a mais bela coisa para compartilhar. Você é aquilo que não tem forma, que é imutável e que não morre nunca. Você, seu corpo-mente e o mundo que vê são todos parte da mesma realidade virtual. Você, o você de verdade, é a consciência sem forma. E uma vez que se identifica com isso, vê que todas as outras identidades que tinha eram provisórias. Seja marido, pai, filho, esposa, todas essas identidades provisórias com um nascimento e uma morte que continuam se transformando não são reais. A única identidade absoluta que você tem é um ser infinito, sem forma, inconcebível, eterno e atemporal, que se transforma em todo tipo de realidade com base nas suas concepções. Esquecemos que somos consciência e nos identificamos com objetos. Pensamos, sou o corpo, portanto vou morrer. No entanto, a consciência não se encontra em seu corpo. O corpo aparece na consciência. A mente aparece na consciência. O mundo aparece na consciência. Essa é a nossa experiência. Apesar disso, nós a sobrepomos com o oposto disso, com a ideia de que a consciência está na mente, que a mente está no corpo e que o corpo está no mundo. Você pensa que é o corpo e assim se confunde com o nascimento e com a morte dele, mas você não é o corpo e não tem nascimento ou morte. Então, a verdadeira resposta é que a morte é outra construção humana. Se você acredita no mundo físico, tem que acreditar na morte e tem que acreditar no nascimento. Mas entenda que você é um ser sem forma, que experimenta a si mesmo como forma. Nesse instante, esse ser sem forma está experimentando a si mesmo como um corpo-mente. Concordou em morrer apenas porque aceitou de alguém a ideia de que nasceu. Nunca houve um tempo em que nem eu nem você não existíssemos. Tampouco há um futuro em que deixaremos de existir. É impossível imaginar não ser, porque você não tem como não ser. Se você imagina não ser, existe a consciência de que está imaginando não ser, e eis você aí. Você é um bebê, não sabe que isto é uma mesa, ou que isto é a mão,
ou que você tem um corpo. Experiência é um universo gosmento repleto de cores, sensações, imagens, nenhum pensamento ainda, apenas uma sensação de perplexidade e confusão. E, em seguida, introduzimos conceitos. Você é homem, é americano, é humano, aquilo é uma estrela, aquilo é uma galáxia. Este é o planeta Terra. É assim que funciona a visão de mundo a partir da ciência. Então, de repente, você passa a observar o mundo através de um filtro. A consciência se transforma em uma mente condicionada que lhe proporciona a experiência de um mundo físico e de um corpo físico. E agora, como construiu toda essa coisa na sua consciência, passa a se preocupar com o nascimento, com a morte. Esses são conceitos humanos. Não há nascimento, não há morte, não há corpo físico, não há universo. Há apenas a consciência que é infinita, e você é ela. A imortalidade é alcançada na medida em que superamos a ideia de pessoa. Conforme deixamos o ego de lado e alcançamos a consciência do nosso eu real, alcançamos a imortalidade. E isso pode ser feito aqui e agora. A morte não é a extinção da luz, é apenas o apagar da lamparina, porque acabou de amanhecer. Como é para alguém que morre? É o mesmo que acordar depois de um sonho, exatamente a mesma coisa. Os mestres nos dizem enfaticamente que a consciência ou a percepção nunca nasceu e nunca vai morrer. Isso significa que quando o corpo termina, a consciência ou a percepção permanece como sempre, completamente atenta e viva. Só então você pode perceber que nunca foi o corpo, que vê a si mesmo plenamente consciente e existindo como antes, só que sem corpo. A consciência não precisa de um corpo para estar consciente. Quando o corpo acaba, não há um único segundo no qual você não esteja consciente, nem mesmo um trilionésimo de segundo no qual não esteja consciente. Você está eterna e infinitamente consciente, plena e completamente vivo, com ou sem corpo. A consciência e a percepção nunca começam e nunca vão acabar. A vida não tem oposto. O oposto da morte é o nascimento. A vida é eterna. O que mudaria na sua vida se você realmente soubesse que ninguém morre? E se soubesse, sem sombra de dúvida, que você e todos os outros são o único ser infinito eterno? Como seria a sua vida se vivesse com esse conhecimento, sabendo que essa é a única verdade? Os sábios nos dizem que quando conhecemos a verdade, a vida se torna leve e fácil. Há muitas gargalhadas, amor desenfreado e gozo total diante de tudo que acontece. Cada momento é saboreado e há um enorme apetite pela maravilha e pelo esplendor da manifestação do mundo. Surge um amor e uma compaixão profundos pela humanidade e por todas as coisas vivas. Os sábios nos dizem que não seremos mais perturbados por pessoas ou coisas que costumavam nos incomodar. Paramos de ver problemas e de levar as coisas a sério de forma que fazíamos e nos perturbavam. Passamos a olhar com leveza para todos os altos e baixos do mundo, como se estivéssemos assistindo a um filme, e seremos preenchidos com uma paz indescritível, cientes de que, apesar de tudo que nos está acontecendo, não existe fim nem para nós, nem para quem quer que seja. Do momento que descobri o segredo, entendi que não morremos. Uma vez que entendi que existem leis que regem o nosso pensamento e a nossa vida física, como a causa e efeito, atração e karma, soube que tínhamos que viver além desta vida. Caso contrário,
Que sentido faria? Como alguém poderia aprender essas leis em uma única vida? Até mesmo Buda disse ter vivido 500 vidas antes de perceber quem era realmente. E ele era Buda. O sentimento do eu que você usa para referir-se à sua individualidade nunca, jamais o abandonará. Ele se expande. Quando você descobre o que é, começa a ver que os outros são você, que você sou eu, que só existe um, que você é agora e sempre foi aquele único e glorioso ser infinito. Avatar. Tudo isso é um jogo da consciência, o jogo de se disfarçar, de fingir que é mesmo uma pessoa. Nossa natureza essencial de pura consciência não ganha nem perde nada em toda a aventura humana. Ter uma aventura na Terra é como ter um avatar em um jogo de computador. Quando seu corpo morre em um jogo de computador, você ganha um corpo novo e volta, com um avatar após o outro, até zerar o jogo. Algumas tradições dizem que na nossa vida humana também ganhamos um novo corpo a cada vez que morremos, até zerarmos o jogo, ou seja, ao acordarmos e percebermos quem somos, consciência. É provável que todos nós já tenhamos vivido muitas vidas, centenas, mas é ao acordar para a verdade que a consciência e o universo se deleitam, e é isso que torna esta vida a mais importante de todas. Você está aqui para possibilitar o desenvolvimento do propósito divino do universo. Veja como você é importante. É necessário que você perceba a verdade por si mesmo, porque ninguém pode lhe dar isso. Como alguém poderia dar você para você? Você já é você. Outra pessoa pode apenas lhe ensinar a olhar na direção certa. Você precisa perceber isso a partir da própria experiência, não das palavras do outro indivíduo. Você, o mundo e o universo inteiro são modificações da consciência. Você e o universo são a consciência em movimento. Basicamente, o que você é no fundo, lá no fundo, bem no fundo mesmo, é simplesmente o tecido e a estrutura da própria existência. Quando sentimos de verdade que o universo está em nós, que o universo somos nós, que não há separação, que existe essa totalidade, então o universo e os acontecimentos no mundo se desdobram de acordo com essa perspectiva, que é a verdadeira perspectiva. Eles revelam a santidade, o sagrado do mundo, revelam o milagre permanente. Em primeiro momento, isto é vivenciado como um sentimento e depois é atestado pela nossa experiência no mundo. Do ser humano para o ser infinito. Minha mestra diz que perceber o ser infinito que somos é uma questão de decisão. Só existe uma pessoa capaz de tomar essa decisão, e ela é você, o ser infinito. Portanto, a decisão de perceber plenamente quem você é não difere em nada da decisão de beber um copo d'água. Você pode tomar a decisão: quero estar totalmente consciente da minha verdadeira natureza, a consciência. Quero cumprir o meu propósito e viver minha vida na alegria da consciência infinita que sou. Tomei a decisão de compreender plenamente a pura, eterna consciência indestrutível que sou eu. Pegue todo o seu desejo, toda a sua inquietude, todo o peso e o barulho terrível disso. Coloque isso em uma caixa e feche com fita adesiva. Coloque a caixa em um caminhão que está indo para um lugar bem longe e que não vai voltar nunca mais. Sobrou alguma coisa? Não sobrou? Você ainda está aqui?
Sim, você ainda está aqui. Pode se perceber enquanto ser. Bem-vindo à sua própria casa. Nossa incrível jornada ao longo deste livro teve como objetivo guiá-lo pelo caminho que o levará da crença de que você é apenas um ser humano para a compreensão do ser infinito que é de verdade. Mostrar a você como deixar para trás o sofrimento rumo a uma vida de felicidade e paz extasiantes e libertá-lo de mágoas, aborrecimentos, ansiedade, preocupações e problemas, para que, em vez disso, você exista na felicidade contínua da consciência. Seu verdadeiro eu, consciência, é a única permanência na existência. Tudo o mais vem e vai, aparece e desaparece, mas você é aquilo que nunca veio e nunca vai. A consciência é a única coisa que está consciente de cada segundo da sua experiência de vida e que, no entanto, não é afetada ou prejudicada por ela, e acolhe tudo isso. Estamos vivendo o momento mais emocionante, desafiador e crítico da história da humanidade. Nunca antes tanta coisa foi possível e nunca antes tanta coisa esteve em jogo. Por meio das palavras dos seres conscientes compartilhados neste livro, você começou a despertar, e não importa onde vá a partir daqui, isso jamais vai se perder. Se antes a elaborada ilusão da mente parecia ser perfeita, há agora um rasgo no seu tecido. Esse rasgo jamais poderá ser fechado completamente, e a sua mente nunca será deixada na escuridão da ignorância de novo. A consciência, o ser infinito que você é, vai assegurar que o tecido da ilusão continuará a se rasgar até que a verdade seja revelada e percebida por completo, e que você esteja, enfim, reunido como o seu verdadeiro eu. Quando damos um passo em direção ao eu, ele dá 9 passos na nossa direção. Algumas pessoas podem despertar de imediato ao ler este livro, mas para a maioria de nós o despertar parece ser uma jornada. Conforme você abandona os sentimentos e as crenças ruins e pratica sem parar para continuar a ser consciência da melhor forma que puder, a consciência continuará a se expandir dentro de você. Por fim, ela vai se expandir tanto que você perceberá que todo o universo e tudo nele estão contidos em você. É uma jornada rumo a lugar nenhum, porque não há lugar para ir. Você já é tudo que está buscando, bem aqui, nesse instante. Como Rupert Spira diz, não existe lugar para onde ir. Tente apenas dar um passo na própria direção. Você consegue. O ser infinito que você é está presente agora. Se ainda não se deu total conta disso, é apenas porque a sua mente o convenceu de que você é uma pessoa, mas isso está mudando agora. Quando o ser é percebido, é impossível voltar ao ponto em que não sabíamos o que ele era. É possível, no entanto, escolher voltar a ser absorvido pela individualidade. Observe a mente, porque ela vai tentar dizer a você todo tipo de coisa como: você não quer isso, seria muito chato ser consciência o tempo todo, vamos sair e encontrar o tom para a gente se divertir um pouco. Claro, divertir-se é bom, e quem você é de verdade adora se divertir. Quando você está vivendo como o seu eu verdadeiro, a consciência, você se diverte e se encontra com o tom. Na verdade, enquanto consciência, você vai se divertir mais do que nunca. Vai rir muito, vai fazer todas as coisas que fazia antes. A única diferença é que vai fazer tudo em um estado contínuo de felicidade e paz, sem medo ou preocupação, estresse ou tristeza. Mesmo que você se torne um astronauta,
e descubra galáxias desconhecidas, isso não seria tão maravilhoso quanto descobrir o seu próprio eu aqui mesmo, na Terra. Quero que entenda que o ser infinito que você é de verdade é você, que você experimenta ser agora mesmo. Não existe outra versão de você que precisa ser alcançado antes disso para então você se tornar o ser infinito. Quando fiz essa descoberta, estava há muito tempo em busca de outra versão de mim mesma, até perceber que o ser infinito é a única coisa que está consciente através do meu corpo neste exato instante. Você é divino. Chegou a hora de começar a agir de acordo, então pare de fingir que não é. Quem é você? Somos todos deuses, agindo como idiotas. O único propósito da vida, o único, é ser totalidade de quem somos. É o nosso desejo secreto e vamos nos desfazer de tudo que é supérfluo, até atingir esse propósito. Casamentos, casas, entes queridos, até mesmo o próprio corpo, se ele for supérfluo. Quando casamentos acabam, ou quando perdemos entes queridos, ou quando as coisas parecem desmoronar ao nosso redor, podemos sofrer bastante, mas muitas vezes é através do nosso sofrimento que começamos a nos questionar sobre o sentido da vida. Muitos dos sábios iluminados passaram por um sofrimento imenso, e foi esse sofrimento que os levou a questionar a vida de maneira profunda e, por fim, que os conduziu à verdade sobre quem eram. Pode ser difícil, em meio ao sofrimento, cogitar que ele o esteja conduzindo a algo maravilhoso, mas, na verdade, para muitos, foi o que levou diretamente ao paraíso do eu. O sofrimento se torna uma porta para a paz. A dor é um alçapão que cede por completo sob o peso terrível da aceitação total. As próprias coisas que pensamos ser obstáculos para a paz são janelas, e do outro lado delas estão os nossos pacíficos eus. Se formos incapazes de compreender isso, os obstáculos nunca vão deixar de vir. Nós os trazemos para nós mesmos, da mesma forma que um ímã atrai limalhas de ferro. O ser humano é poderoso. Não sabemos quase nada a respeito disso. Esse não saber é o maior obstáculo de todos, mas agora você sabe. Você é eternamente você mesmo, o resto é só um sonho. É por isso que a verdadeira autodescoberta é chamada de despertar. É só um sonho, é a verdade por trás de tudo que você vê e experimenta. Essa descoberta não significa que quando uma pessoa está passando por circunstâncias difíceis, no entanto, quando você conhece a verdade, a serenidade e a paz que emanam de você vão envolver, confortar e preencher o outro sem que as palavras sejam necessárias. Quando sabe que tudo está bem, não importa o que aconteça, você enfim é livre de qualquer noção de negatividade e a sua presença terá um enorme poder de acalmar quem estiver em sofrimento. Disse que o único indivíduo que vive plenamente como consciência infinita neutraliza a negatividade de milhões de pessoas. Esse é o poder do puro amor da consciência. Você é Deus em um corpo físico. Você é o Espírito encarnado. É a vida eterna se expressando como você. Você é um ser cósmico. Você é a energia plena. Você é a sabedoria plena, você é a inteligência plena, você é a perfeição, você é a glória. Você é a consciência em forma de espaço que mantém o planeta Terra, o Sol, as estrelas, as galáxias e o universo nos eixos. Você é o substrato da existência.
Você não para de tentar ir para a esquerda, para a direita ou para fora, mas a resposta para tudo é quem você é realmente. E tudo no mundo está guiando você de volta para si mesmo. Nada nem ninguém é capaz de completar você. Você já é inteiro e completo como está, aqui e agora. Por Deus, quando vir a sua própria beleza, você idolatrará a si mesmo. Tudo o que você precisa fazer é descobrir o que já é. É por isso que se chama percepção. Você percebe o que já estava lá, o que estava lá desde o início. Desde que os seres humanos habitam o planeta Terra, eles têm se perguntado 3 coisas. Quem sou eu, de onde vim e para onde vou? A resposta para todas as 3 é consciência, consciência, consciência. Do êxtase, todos os seres nascem. No êxtase, vivem e para o êxtase retornam. Bem-vindo ao seu lar, ao lugar do qual nunca saiu. Não se preocupe com nada. Você não está aqui por acaso. Esta forma é só uma fantasia temporária, mas aquele que está por trás da fantasia, este sim é eterno. Você precisa saber disso. Se estiver ciente desse fato e confiar nele, não tem com o que se preocupar. O que aconteceu comigo pode acontecer com você. Você pode não acreditar que é possível se tornar livre, parar de sofrer, ter a alegria correndo como um rio por todos os dias da vida. Não importa o que aconteça, mas estou aqui para lhe dizer que sim, isso é possível. Quando a sua mente se acalma, o ser infinito que você é, que tudo sabe, assume o comando. Quando estiver sendo quem você é, percepção, consciência, terá a resposta para cada uma das perguntas. Todo desejo que tiver será concretizado. Você terá clareza total. Nunca mais sofrerá devido à confusão ou à incerteza. Devemos nos guiar completamente pela intuição. No momento em que começar a agir com base na intuição que você é, sua vida será maravilhosa. Todo sofrimento pode acabar aqui, nesse instante. A consciência é o caminho para abrir mão de todo sofrimento. É a chave para a imortalidade e para uma vida de gargalhadas, alegria, abundância, beleza e êxtase. A luz de um único ser humano que descobre a verdade ilumina a existência humana há milhares de anos. Esse é o poder de um ser humano que percebe a verdade em relação a quem ele é. Houve pessoas que não foram vastamente conhecidas em vida, mas que, mesmo assim, exercem uma enorme influência para o bem. Houve muitas outras cujos nomes não são encontrados nos registros históricos. Embora tenham sido esquecidas, a inteligência e o amor que elas liberaram no mundo não pararam de chegar até nós. Nosso verdadeiro presente para o mundo é ser uma fonte de amor e clareza e perceber que, para ser essa fonte, é preciso conhecer a si mesmo intimamente. Uma pessoa com nada além de amor pode se levantar contra o mundo inteiro, porque esse amor é poderoso demais. Este amor nada mais é do que o eu. Este amor é Deus. Existe apenas uma fonte de perfeição, e essa fonte é você. Quando você vir o amor em todo canto do mundo, perceba que é você. Quando contemplar um belo pôr do sol, saiba que a beleza que você contempla é você. Quando observar felicidade em qualquer lugar, compreenda que é você. Onde há riso, saiba que o que está brilhando é a alegria infinita que emana de você. Quando olhar para o espetacular miríade de formas de vida no mundo, saiba que o sopro de vida que elas contêm é um ser infinito e que também é você. Não há nada
mais na existência, além da glória do primeiro e único ser infinito, o verdadeiro eu, a pura percepção, consciência, e tudo isso é você. Em última instância, cada momento e cada circunstância da sua vida está lhe mostrando a direção do seu próprio lar, a consciência. Quando algo na vida faz você sofrer, sem dúvida é um chamado ao despertar que está lhe dizendo que você está indo na direção errada, que está acreditando em algo que não é verdade. Não somos filho pródigo. Há momentos em que hesitamos, apanhamos, sentimos medo, sofremos e caímos repetidas vezes, mas, para todos nós, o fim é perceber, lembrar e reconhecer quem somos de verdade, consciência eterna, e que não existe fim para ninguém. Esta é a simples e maravilhosa verdade, aquela que tão poucos conhecem. Este é o maior segredo. Não há fim. Capítulo 12. Resumo. Não existe morte da maneira que pensamos. O corpo morre, mas o espírito não pode ser tocado pela morte. Morrer antes de morrer significa morrer para a ideia de ser uma pessoa e perceber a consciência infinita que você realmente é. Quando o corpo termina, a consciência ou percepção permanece, como sempre, completamente atenta e viva. Quando conhecemos a verdade, a vida se torna leve e fácil. Há muitas gargalhadas, amor desenfreado e gozo total diante de tudo o que acontece. Surge um amor e uma compaixão profundos pela humanidade e por todas as coisas vivas. Seu verdadeiro eu é a única permanência na existência. Tudo o mais vai e vem, aparece e desaparece. Ter uma vida na Terra é como ter um avatar em um jogo de computador. Na nossa vida humana também ganhamos um novo corpo a cada vez que morremos, até zerarmos o jogo, ou seja, ao acordar e percebemos quem somos, consciência. Como o seu verdadeiro eu, você vai se divertir mais do que nunca. Vai fazer todas as coisas que fazia antes. A única diferença é que vai fazer tudo em um estado contínuo de felicidade e paz. O único propósito da vida é ser a totalidade de quem somos. Muitas vezes é através do sofrimento que começamos a nos questionar sobre o sentido da vida. Para muitos, foi esse sofrimento que levou diretamente ao paraíso do próprio eu. Quando você sabe que tudo está bem, não importa o que aconteça, você, enfim, está livre de qualquer noção de negatividade e a sua presença terá um enorme poder de acalmar quem estiver sofrendo. A consciência é o seu caminho para abandonar todo o sofrimento e é a chave para a imortalidade e para uma vida de riso, alegria, abundância, beleza e êxtase. Quando você vir amor em todo canto do mundo, perceba quem é você. Quando algo na vida o fizer sofrer, isso sem dúvida é um chamado ao despertar, que está lhe dizendo que está indo na direção errada, que está acreditando em algo que não é verdade. O fim para todos nós é perceber, lembrar e reconhecer quem realmente somos, consciência eterna.